Deus tenha misericórdia de nós. Vamos deixar a eleição para lá, então, agora. E vamos continuar pensando naquilo que Deus tem nos ensinado através do livro de Gênesis. Abram suas Bíblias, fiquem com elas abertas no capítulo 6. Vários irmãos me procuraram já comentando sobre a mensagem semana passada, e eu vi até um comentário interessante há pouco, quanto a uma certa tensão que havia com os ventos e ameaças atmosféricas que estavam acontecendo aí fora, pode ter tirado um pouco a nossa atenção. Então eu encorajo você, inclusive, a se acostumar a procurar no Facebook. Geralmente o Filipinho publica o áudio, no máximo até segunda-feira. Então você pode pegar a mensagem ali e ouvi-la novamente, dar a alguém a mensagem para ouvir. Se você não tiver esse recurso, mas desejar trazer um pendrive aqui no mesmo dia, o Leandro ou o Felipe podem gravar para você em áudio, para que você possa ouvir em casa. Esse é um bom hábito. Deus nos deu esse recurso, desejo imensamente, inclusive quero colocar aqui para a igreja algo. Irmãos, a igreja tem um domínio. O que é um domínio? Domínio é um endereço de internet que nós pagamos anualmente, acabamos de pagar agora. pibmg.com.br. Esse domínio é nosso. Nós podemos ter um site, e nesse site publicar as mensagens, estudos bíblicos, e o que eu pretendo que a gente tenha em breve, quando algum irmão desejar doar, ou nós tivermos recursos para comprar uma câmera para filmar e termos áudio e vídeo no dia seguinte, né, na internet, para que pessoas, nós mesmos, ou pessoas que a gente deseja que ouçam a mensagem, possam estar ouvindo e vendo. Só que há 2 anos eu peço que alguém se voluntarie a fazer esse site. Se nós formos pagar, eu já estive vendo, vai dar na faixa aí de R$3.000 para alguém fazer. E eu tenho pessoas talentosas aqui que se decidirem se interessar por isso, nós poderemos ter um meio de evangelismo, inclusive com o site da igreja e publicações nossas, enfim. Então, deixo esse desafio para a igreja. Você que tem meios, se esforçar um pouco, ou pessoas que possam ajudá-lo a fazer um site, se interesse, venha conversar comigo, para que a gente possa ter mais esse meio de divulgação do que temos ouvido e aprendido aqui. Enquanto isso, nós temos em áudio, todos os domingos é gravada a mensagem. Você pode ouvir a mensagem, ou direto pelo Facebook, ou pegando aqui o áudio com o Leandro ou o Felipe. Pelo Facebook você tem como gravar também, parece que é um softwarezinho, né? Você consegue fazer a gravação? Consegue, né, Leandro? É o quê? É baixar um software da internet? Como é que é, Tiago? Para gravar o áudio do Facebook, tem como gravar? Então, tá, se você quiser fazer a gravação, procure o Felipe. Eu quero passar a gravar as mensagens que vão em áudio lá do Facebook. Converse com o Felipe que ele te ensina a fazer isso. Muito bem, irmãos. As pessoas, de forma geral, sabem pouco, ou pouco conhecem da Bíblia de uma forma um pouco mais ampla, mas muito poucas pessoas, temendo o Deus da Bíblia ou não, ignoram a história de Noé e sua arca. Se você perguntar em qualquer ambiente religioso sobre a história do dilúvio, alguém vai ter alguma coisa para falar. Nós que temos tido oportunidade de ir para a Bíblia,
Estamos fazendo esse histórico, né, esse processo crescente de entendimento do que está acontecendo em Gênesis. E vimos semana passada o motivo, ou o principal motivo, desse grande juízo que Deus impôs sobre o mundo da época. Nós temos tido bastante informação sobre esse grande evento, mas há um tema muito maior que envolve esse grande juízo, o dilúvio, que Deus impôs sobre um mundo absolutamente corrompido, que é o tema da graça salvadora de Deus. Às vezes você pode pensar, mas pastor, um momento de juízo, não sobrou ninguém. Sobrou sim, sobraram 8. Eu falei 7 várias vezes, mas 7 fora Noé. Não é? Deus preservou um remanescente para que lá na frente nós pudéssemos desfrutar do seu grande amor e da sua graça, que nós vamos perceber hoje em todo o período imediato ao dilúvio, como Deus mostrou graça naquele tempo. Nós vamos dedicar um pouco mais a nossa atenção aos primeiros e aos últimos versículos desse histórico que vai do capítulo 6 até o capítulo final do capítulo 8. Vamos nos deter no começo e no fim, e eu quero ler com vocês inicialmente os versos 9 a 13 do capítulo 6, e depois vamos ver os versos 20 e 22 do capítulo 8. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia os versos 9 a 13 do capítulo 6, que diz assim: Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Capítulo 8, versos 20 ao 22, diz assim: Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais uma vez podermos estar juntos aqui para ouvir a Tua palavra, para sermos confrontados, renovados, encorajados, ó Deus, a uma vida piedosa, a uma vida de reconhecimento do Teu senhorio, do Teu poder, da Tua justiça, do Teu amor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos mais uma vez impactados, ó Pai, pelo que o Senhor tem a dizer para nós nesta noite. Nos ajuda, ó Pai, a sairmos daqui com planos, com projetos, com decisões, renovados em nosso ânimo de respeito a Deus, ao presente da salvação que recebemos em Cristo Jesus. Muito obrigado. Eu peço que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. A chave para nós entendermos esse juízo, o dilúvio, nós já começamos a pensar nela semana passada, e está na compreensão da vida de Noé e da vida da humanidade do seu tempo. Como era a vida de Noé e como era a vida
de toda a humanidade daquele período pré-dilúvio. Muito obrigado, meu irmão. Eu tenho muita convicção que, sem nenhuma pretensão de perfeição, sem ter isso em mente, Noé foi um homem que obedeceu a Deus. E sempre vai fazer diferença, aonde você estiver. Vai fazer diferença o fato de você temer ao Senhor e por isso obedecê-lo. E a convivência com outras pessoas que não reconhecem o Senhor como Deus sobre sua vida e viverem a vida segundo o curso desse mundo. Então sempre haverá uma distinção entre aqueles que obedecem e temem ao Senhor e aqueles que vivem como se Deus não existisse. E é exatamente isso que acontecia ali. Eu acredito que Noé satisfez plenamente as expectativas de Deus para com o homem. Enquanto que o restante da humanidade daqueles dias não. Irmãos, não estamos falando de pouca gente. Como disse semana passada, estamos falando de coisa de 2 milhões de pessoas para mais. Gênesis 6, no verso 9, que acabamos de ler, nos diz como que Deus via Noé. Noé era um homem justo, íntegro. Ele andava com Deus. Isto em comparação com toda a humanidade do seu tempo. Noé era o único que acredito que daquele momento, daquele período imediato ali, pré-dilúvio, e quando eu digo momento imediato, pré-dilúvio, eu vou trabalhar com o período de tempo que a Bíblia nos diz, que é 120 anos. Seguramente Noé já vinha sendo esse homem piedoso ao longo de sua vida, mas nesses 120 últimos anos, no momento onde Deus disse a Noé o que aconteceria, o juízo que viria sobre a terra até o momento do juízo, este homem permaneceu com este caráter. Aquilo que foi conquistado, certamente, durante a sua vida. Também acho que Noé não tinha a menor ideia, neste momento aqui, quando Deus, até então, até Deus tratar com ele sobre o juízo que viria, ele não tinha ideia que o julgamento divino seria isso. Ele, durante a sua vida, a sua conduta, como homem temente a Deus, ele não estava fazendo isso porque ele sabia que vinha um juízo sobre a terra que destruiria toda a humanidade. Ele era um homem obediente e temente a Deus porque ele temia Deus. Ele honrava a Deus com a sua vida. Ele decidiu obedecer ao Senhor. Ele não decidiu obedecer ao Senhor por causa de um juízo que viria sobre a humanidade. Então, obviamente, o relacionamento de Noé com Deus não era motivado por causa de algum tipo de medo. Ele amava a Deus. Se você abrir, agora não precisa mais a nota, para você depois olhar, Hebreus capítulo 11, verso 7, vai dizer que o relacionamento que Noé tinha com Deus era um relacionamento de fé. Noé confiava em Deus. Noé cria que Deus existia e era o Senhor de todas as coisas e deveria ser honrado e adorado. Deus faz questão de deixar claro tanto a posição como ele via Noé, a condição de Noé, como também a condição moral e espiritual da humanidade da época, antes do juízo. A condição da humanidade era terrível. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Somente Noé, meus irmãos, e acredito que os 7 da sua família que viam no testemunho de Noé aquilo que precisavam para também temer ao Senhor, somente esses eram justos em seus dias. No capítulo 7, verso 1, Deus ordena então a Noé que ele entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Interessante que você não vê, esse acréscimo que eu fiz aqui é por minha conta.
Você não vê em lugar nenhum desse contexto histórico Deus atribuindo este mesmo nível de justiça e piedade aos familiares de Noé. Mas é algo explícito para Noé, e acredito que a sua família está sendo abençoada nesse processo como aqueles que Deus permitiria que seriam os remanescentes da nova geração que viria. Mas isso nos faz pensar um pouco sobre aqueles que são chamados de ímpios e corrompidos. Toda aquela humanidade, exceto Noé e sua família. Será que todos eram traficantes? Será que todos eles eram ladrões? Será que todos eles eram assassinos? Todos bandidos, pedófilos? Será? Eu realmente creio que não. Eu creio que muitos daquela geração, se não a maioria, eram pessoas altamente religiosas, ritualmente religiosas. Eu acredito que deveriam haver pessoas ali ainda educadas, deveriam haver pessoas ali de cara limpa, socialmente aceitas. Eu creio que deveriam haver pessoas, sem dúvida, essas mesmas pessoas, provavelmente, com valores morais completamente corrompidos. Mas pessoas com uma certa aparência de dignidade para os padrões morais da época. Certamente todos eles eram pecadores quanto aqueles cujo tinham uma relação socialmente inaceitável. Ou seja, tanto os bonzinhos quanto os mauzinhos, sem temor ao Senhor, estavam todos dentro do ambiente de impiedade e todos debaixo de uma realidade, de uma humanidade corrompida que seria totalmente dizimada. Mas a principal expressão de pecado, ou do pecado do homem, naquela geração, era a absurda independência de Deus. Nós todos, eu creio que muitos devem ter visto, se não todos, aquele filme Noé, esse que foi produzido aí há pouco tempo. E eu confesso que, tirando as aberrações, que eu não posso esperar que uma pessoa sem temor ao Senhor produza alguma coisa que promova apenas a glória de Deus, mas eu gostei muito de ver aquele filme. Gostei muito. Eu nunca vi uma produção daquele nível, citando os dias de Adão, batendo um papo de visualizar ali Matusalém. Foi legal demais aquilo. Colocado num cronos, num tempo errado, Matusalém não morreu no dilúvio, certamente ele morreu antes. Você pode somar as suas sominhas, vai até parecer que Matusalém morreu no dilúvio, mas não morreu. Certamente morreu antes. No dia do dilúvio só tinha ímpio fora da arca. Mas eu achei legal demais alguns momentos ali, tirando os barbáries dos Enaquins, dos Nefilins lá, aqueles mutantes, e Tubal caindo dentro da arca, né, que não dá para entender. Achei muito legal poder visualizar aquela realidade ali do homem sendo absolutamente alienado de Deus. Aquilo me chamou fortemente a atenção, e essa era a grande característica da humanidade daqueles dias. E é apavorante pensar que os nossos dias não estão muito diferentes, não. Estamos vivendo o tempo, como eu disse semana passada, a grande ferramenta de Satanás para enganar e continuar enganando, na verdade, nesse tempo do fim, é a religiosidade. A mera religiosidade ritualística. As pessoas estão abraçando isso porque causa, mais do que nunca, um sentimento de satisfação temporária da sua ansiedade espiritual. Isso satisfaz sem nenhuma gota de sangue de Jesus, sem nada da cruz vazia, mas apenas uma cruz com o homem lá pendurado. É isso que a religiosidade busca. Aqueles homens daquele tempo, eles também estavam absolutamente afetados por um ambiente de religiosidade que os satisfazia, mas os colocava completamente alienados de Deus.
o Deus verdadeiro, o Deus de Adão, o Deus de Eva, o Deus daqueles descendentes piedosos que nós vimos aqui na terceira mensagem, se não me engano, ou segunda, lá das genealogias, Gênesis 5. As pessoas tendem a pensar que Deus não liga para a sua perversidade. As pessoas tendem a pensar na sua irresponsável independência, que Deus não liga para a sua pecaminosidade. Esse tipo de pensamento é fatal, espiritualmente mortal, um desastre. Isaías capítulo 5, verso 20, Isaías cita ou fala da parte de Deus um texto que me faz tremer olhando para os dias de hoje. Vamos ler juntos? Ai dos que chamam mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai, ai é uma expressão de profundo lamento, de profundo pesar. Isaías, falando da parte de Deus, diz: olha, ai daquele, terrível coisa há de vir para aqueles que simplesmente mudam, chamam o mal de bem e o bem de mal, a treva de luz e o amargo de doce e o doce de amargo. Ai desses, estão zombando de Deus. Meus irmãos, vivemos o tempo da zombaria. O imoral está com com toda a aparência de moral. E o digno, o honroso, é tido como ultrapassado, retrógrado, desaprovado pela sociedade na sua maioria. E aqueles da sociedade, mesmo não tementes a Deus, que decidem viver um padrão melhor de moralidade, são também discriminados e cedem em outras áreas para poder se compactuar com o pensamento da sociedade pós-moderna que a gente vive. Se não for o Senhor determinando e nos dando a referência e o poder do Espírito Santo para permanecermos firmes naquilo que cremos, muito facilmente nos tornamos parte desses que estão debaixo desse ai de Isaías. Eu temo um novo governo de Dilma Rousseff. Temo tremendamente. Não que pudesse haver uma grande mudança política com Aécio Neves ou qualquer outro, mas o poder da anarquia e do mal está com uma liberdade neste governo, que é uma característica do PT, que abraça esse pensamento de Isaías de uma maneira assustadora. Assustadora. Recebi um e-mail de um missionário amigo meu, essa semana, ontem, anteontem, me compartilhando o temor que ele tem de continuar este governo, porque persegue violentamente o trabalho missionário na Amazônia. Não estou dizendo que o outro é o bom ou é o melhor. Estou dizendo que esse que está aí, ele escolhe literalmente o lado, ele não fica em cima do muro como o outro que tentou entrar. Esse tira espaço, o outro tira também, mas dá também. Esse apenas tira, com essa aparência de anarquia, de liberdade, uma liberdade completamente imposta por uma ditadura embustida. O fato é que, nesse processo, Deus, apesar de separar Noé como este homem, ou identificar Noé como este homem íntegro e justo que andava com ele, e provou isto ao longo da sua vida, não depois que soube do juízo que viria, mas por causa de uma vida íntegra, ele foi então separado por Deus para tão nobre posição que Deus o colocou.
Deus provou tremendamente a fé de Noé quando lhe revelou o que estava por vir. Não foi uma sopa para Noé submeter-se a essa ordem de Deus. Noé não foi um herói corajoso da fé que fez tudo que Deus mandou porque ele era o campeão dos campeões. Não acho, não. Deus disse a Noé que a destruição daquela geração seria através de um dilúvio. Muita água, coisa que provavelmente Noé nunca tinha visto, pelo menos vindo do céu. Aí Deus vira para Noé e diz: Noé, vou inundar a terra. Se coloca um pouquinho no lugar de Noé. Não é à toa que Noé era um homem de fé e confiava em Deus e provou isso durante pelo menos uns 500 anos. Porque Deus virá para Noé e dizer: Noé, vai ficar só você de toda essa geração, de toda essa humanidade. E eu vou fazer meu juízo com água, muita água que vai vir do céu, tudo quanto é lado. Dava para chegar: Senhor, por favor, o senhor está fazendo alguma pegadinha comigo? É alguma coisa que eu não estou entendendo direito? O senhor vai me dizer amanhã o que é de verdade? A fé de Noé foi tremendamente provada. A salvação da família de Noé viria através da obediência de Noé a esta inundação, e Noé ainda construiria um barco. A Bíblia não me diz que havia nenhum estaleiro naquela região onde Noé estava, e que muito menos havia, que Noé tinha aptidão naval, recursos, ferramentas, nada. E Deus disse assim: é você que vai fazer, Noé. É você que vai fazer essa arca. Irmãos, isso é provar a fé. 500 anos de treinamento, até que Deus tivesse dado essa ordem para Noé e dito: tu é um homem de fé, um homem íntegro, justo, então faz o que eu estou te mandando, e é desse jeito. Só para a gente relembrar, esse grande barco era algo inacreditável, irmãos. Tinha 135 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros e meio de altura. Depois você veja isso no versículo 15 do capítulo 6. Depois, então, de Noé ter obedecido a Deus, mesmo isso parecendo algo meio estranho, meio chocante, talvez até absurdo, mas ao longo de muitos anos, Noé obedecendo e construindo a arca, exatamente de acordo com como Deus disse que aconteceria, e a comando de Deus, a arca foi ocupada por Noé e por todos os animais que Deus quis que entrasse na arca. Depois você vê isso no versículo 1 do capítulo 7. E um pouco antes, no versículo 16 do capítulo 7, pouco antes de Deus começar a inundar a terra com água, Deus fechou a porta. Outro grande furo do filme. Mas teve coisa bacana no filme. Sabe por que eu penso que Deus fechou a porta da arca? Porque a Bíblia não diz que Noé não era um pecador. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele era um homem piedoso, era um homem justo, era um homem fiel. Isso a Bíblia diz. Mas ela não diz que Noé não poderia sentir um certo dó de um monte de animais ainda do lado de fora, podendo entrar na arca, quisesse talvez ter segurado a porta da arca um pouquinho mais tempo aberta, para de repente alguém mais entrar, ou alguns outros animais entrarem. A desobediência é uma característica do pecado, e Noé era pecador. Sabendo Deus do potencial de Noé, talvez para pecar, Deus disse: Noé, entra você e tua família, eu vou botar os animais todos para dentro, depois o meu anjo vai fechar a porta. É isso que eu vou fazer, porque eu te conheço. E quero que você continue me obedecendo. Eu vejo tanta graça, tanta bondade, tanta misericórdia da parte de Deus, em tirar a possibilidade naquele momento de Noé pecar. Eu creio que Deus faz muito costumeiramente isso com a gente bate o pé, a gente fica zangado, manipula, mente, arma, para fazer as coisas do jeito, com a nossa piedade, com o nosso senso de amor,
como se Deus amasse pouco. Eu amo mais do que Deus, eu vou dar uma chance para aquela outra situação. Nós somos muito lentos para nos submeter ao não de Deus, porque julgamos que o não de Deus é mal, mas o não de Deus é bom. Amém? Você crê nisso mesmo? Então obedeça como Noé obedeceu. O fato é que o dia da salvação deveria chegar ao fim. O tempo quando Deus fechou a porta. E nós tratamos isso também muito mitologicamente, meio como lenda. E eu vejo uma aplicação tremenda aí. O dia quando Deus disse, agora basta. E fechou a porta pelo lado de fora. E dali em diante as águas encheram. O mundo criado. E no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Isso aconteceu, de acordo com o verso 12, capítulo 7, por 40 dias e 40 noites. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias, como diz no verso 24 do capítulo 7. Passado esse tempo, no capítulo 8, verso 4, diz que no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Possivelmente, esta aqui é uma vista de satélite do Monte Ararat. Os arqueólogos, pesquisadores, cientistas sugerem que este aqui sejam vestígios da arca. É o que se tem de melhor. Tem muita foto manipulada, mas esse aqui é um dado científico. Eu não estou nem aí para se acharam vestígio da arca ou não, para eu crer que isso aconteceu. Mas é interessante, entendeu o que eu quis dizer? Eu não estou preocupado se vão achar um vestígio ou não da arca para eu crer no que Deus disse que aconteceu. Mas é bastante interessante, isso aqui é fruto de muita pesquisa, isso aqui são organizações, instituições arqueológicas, de pesquisa científica de grande vulto mundial que apresentaram essas conclusões. Então, eu acho bastante interessante a gente ter acesso a essa imagem, mas o que mais me importa é que no 17º dia do 7º mês, depois de 150 dias que a arca estava na água, depois de 40 dias e 40 noites de Deus enchendo o mundo de água, Deus decidiu que a arca pararia no Monte Ararat e ali a história da humanidade recomeçaria. E nos versos 15 a 16, a ordem mais esperada, acredito que Noé e sua família poderiam querer ouvir, chegou. Deus disse, saia da arca. Imagina como eles não queriam sair daquela arca. Saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com vocês, as aves, os grandes animais, os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Isso então aconteceu assim como Deus relata na sua palavra. E o primeiro ato de Noé, chegando, botando o pé em terra firme, no verso 20 do capítulo 8, diz que foi oferecer um sacrifício de gratidão a Deus. Isso aqui, sem dúvida alguma, é mais uma evidência da sua fé, certamente uma expressão da sua gratidão pela salvação que Deus, de forma absolutamente sobrenatural, permitiu ou providenciou para Noé e sua família, diante de toda uma humanidade que foi sentenciada pelo seu próprio pecado à morte.
Gênesis, no capítulo 8, versos 21 a 22, diz assim: O Senhor sentiu o aroma agradável do sacrifício que Noé entregou e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Então, meus irmãos, eu creio que aqui acabaram-se todos os problemas da nova humanidade, não é? Amém? Acabaram todos os problemas, amém? Infelizmente, não. Não, porque o problema não estava na criação. O problema estava no pecado. Não adiantava, Deus sabia disso. Apagar a lousa e começar algo de novo não seria o bastante. O que é preciso era um novo homem. É por isso que, embora o pecado tenha sofrido um fortíssimo golpe com o dilúvio, com esse juízo, o golpe derradeiro viria com o Messias. Deus aqui disse para a humanidade, para mim e para você hoje: eu não estou cego e nem surdo ao pecado do homem. Pecado me ofende. A minha glória e os meus desígnios, eles são imutáveis. Eu não faço vista grossa para o pecado do homem. Mas ainda assim, Deus providenciou uma solução para o pecado do homem. 2 Coríntios 5,17, nós vemos que Deus promove através de Jesus o privilégio de uma nova criação. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram. Depois de Deus tratar os homens, então, providenciará também, como a Bíblia nos afirma em 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Depois do homem estar plenamente regenerado, justificado, alcançado por essa graça salvadora que alcança o coração do arrependido, Deus providenciará também um novo céu e uma nova terra, como diz lá em 2 Pedro, capítulo 3. Irmãos, qual o significado então do dilúvio para os homens, para nós hoje, para o homem de todo, ou para o ser humano de todas as épocas? Eu creio que, antes de mais nada, o dilúvio é uma tremenda de uma declaração da graça de Deus. Enquanto aqueles descrentes ou ímpios daquela geração encontraram julgamento, no verso 8 do capítulo 6, vemos que Noé encontrou graça. E eu quero afirmar para você que todas as pessoas daquela época tiveram contato com a graça de Deus. Nenhum deles ficou sem ter a oportunidade de ter contato com a graça de Deus. Foram 120 anos de graça, onde o Evangelho foi proclamado, sim. A diferença entre Noé e aqueles que pereceram foi a resposta que Noé deu à graça. Essa foi a grande diferença. Aqueles que pereceram, eles trataram o favor de Deus, a graça de Deus, a oportunidade do arrependimento com indiferença. Desejaram a sua impiedade, desejaram a sua independência burra, desculpe o peso da expressão. Deus oferecendo o seu favor e a sua justiça, e o homem desejando os prazeres temporais da carne, gerando apenas corrupção em cima de corrupção. Mas a graça foi anunciada por pelo menos 120 anos. Noé a recebeu. Já os demais trataram este gesto do amor de Deus com absoluta indiferença. Eles achavam mesmo que Deus não se importava com os seus pecados. Irmãos, fazemos isso hoje.
Tratamos muito costumeiramente a graça de Deus com indiferença. Deus vem carinhosamente nos ensinando, através dos professores de EBD, através das reuniões de meio de semana, principalmente pela sua palavra, pelo aquilo que você tem visto e ouvido na vida de irmãos crentes mais maduros que você. Nós temos tido acesso à graça de Deus por todos os meios possíveis. E nós muitas vezes não estamos muito diferentes do que aqueles impiedosos que foram julgados pelo Senhor com terrível juízo, porque tratamos o favor de Deus com indiferença. Já os anos da vida de Noé foram gastos simplesmente andando com Deus. Depois disso, ele obedeceu a Deus construindo a arca. E sabe qual foi o grande microfone de Noé, o grande megafone de Noé, a grande caixa de som de Noé que anunciava àquela humanidade a graça de Deus? Um serrote e um martelo. Obedecendo a Deus sem um pingo de chuva. Fazendo um barco onde as pessoas, uma coisa que podiam imaginar, é um barco daquele tamanho. O grande pregador do Evangelho foi a obediência daquele homem temente a Deus, que não duvidou, não tratou a graça de Deus com indiferença. A gente fica tão preocupado com como que eu vou evangelizar, eu tenho que fazer assim, tenho que fazer assado. Eu acho, tem a sua dose de importância isso. Mas experimenta fazer o que Deus ordena que você faça, que você seja o que Deus te deu o Espírito dele para que você seja. Experimenta, veja se isso não vai ser porta-voz da graça de Deus onde você estiver, levando oportunidade de arrependimento e confissão de pecados às pessoas ao seu redor. Agora, o contrário é verdadeiro. Experimenta ser um crente só de boca, só na hora de dizer que vem à Igreja Batista, na hora de botar a camisetinha com alguma frase evangélica, vê se isso vai fazer alguma diferença no teu redor, ou se as pessoas vão mais chacotear o Evangelho olhando para você, do que se olhar para você e ver um homem piedoso, uma mulher piedosa, íntegro, justo. A continuidade de todas as coisas, irmãos, como o texto nos diz, dia, noite, verão, inverno, frio, calor, devem fazer o crente se ajoelhar aos pés de Deus com gratidão e santo temor. Sabe por que a gente desfruta de todo dia? Chuva, sol, vento, fresquinho, calor. Sabe por quê? Porque Deus prometeu a Noé que ele faria isso. Todos os dias era para estarmos gratos quando vem a brisinha da tarde e refresca o calor do dia. Isso acontece porque Deus prometeu a Noé, aquele que lhe preservou de uma geração prostituída, corrompida. Isso é graça, zelo, cuidado da parte de Deus. Por outro lado, os indiferentes daqueles dias, os indiferentes dos nossos dias, eles lidam simplesmente com os acontecimentos como mero acaso. Dia, noite, frio, calor, chuva, sol, acaso. Dão crédito à sorte como se Deus não tivesse nada a ver com isso. Ignoram a providência soberana de Deus. Falham em reconhecer que este tempo gostoso de plantio, de colheita, de frio, de calor, de verão e de inverno, ele é dado a Deus pelos homens, ou para os homens, para que se arrependam e se reconciliem com Deus. Você pega Romanos capítulo 1, diz que todas as coisas criadas revelam o amor e o poder e a justiça e a glória de Deus. Se fazer indiferente a isso é se colocar exatamente igual àquelas pessoas que pela sua indiferença foram condenadas à morte. Mas como aquele tempo da graça terminou lá nos dias de Noé, eles também hão de terminar em nossos dias. 2 Pedro capítulo 3, versos 3 a 10, na versão Almeida Corrigida e Fiel, diz assim:
Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Irmãos, Jesus ensinou que os dias anteriores à sua segunda vinda para julgar a terra seriam justamente como aqueles anteriores ao dilúvio. Nós vemos aqui que esse dia acontecerá. Depois Deus afirma, o Senhor Jesus, que os dias do julgamento que virá serão como aqueles dos dias de Noé. Olha o que temos aqui em Mateus capítulo 24, versos do 37 ao 39. Vamos ler juntos? Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Está explícito. Não é alguma coisa que eu preciso fazer alguma exegese em grego e hebraico para descobrir. Não entende o que está acontecendo aqui quem não tem temor ao Senhor. Mas precisamos prestar atenção a um detalhe. Temos a tendência de pensar nesse dia do grande juízo que está por vir, como a Bíblia nos aponta, pensando em algo assim bem ultrademoníaco. A nossa tendência é essa. Não aconteceu ainda nada mega blaster demoníaco. Meus irmãos, as pessoas dos últimos dias, elas estarão fazendo o que sempre fizeram. Você acha que a coisa dos nossos dias está boa aos olhos de Deus? As coisas estão bem? O que as pessoas estão fazendo hoje não é tão ruim aos olhos de Deus como foi nos dias de Noé? E ficamos esperando aparecer uma besta de chifre para achar que Jesus vai voltar então a partir desse dia. Não se iluda, isso é um grande engano. Não há nada de errado em comer, beber, obviamente, no sentido de uma Coca-Cola, um H2O, não encher a cara de pinga. Mas não há nada de errado entre comer, beber, casar-se, amém? Amém? Casar-se. Nada de errado nisso, comprar, vender, está dentro de uma naturalidade. O que é errado é fazer essas coisas sem temor algum ao Senhor. O errado, o pecaminoso, é fazer isso tudo como dando crédito ao acaso e não à providência de Deus sobre todas as coisas. O pecado disso é a independência de Deus, como se Deus fosse apenas alguém para eu usar quando precisar. Um objeto e não um rei. O errado aqui é supor que a gente pode pecar à vontade, sem ter um preço a pagar. Irmãos, a época da graça terminará, o anjo fechará a porta. Você entende isso? Vocês entendem, crianças, adolescentes, juniores? Isso é para vocês entenderem. Vocês estão lidando com coisas terríveis, que era para estar aprendendo com 16, 17 anos, estão aprendendo com 10. Esse momento da graça, onde Deus diz, vem que eu estou com o meu braço aberto, pronto para perdoar, vai passar. A porta da arca, o anjo vai fechar. Isso é para gerar medo? Não, tenho dito isso nos últimos domingos. Não, se você é uma pessoa que ama a Deus, que entende que é pecador, mas está disposto a ter uma vida que Deus aprova e não quer viver uma vida independente de Deus, pode ficar tranquilo. O teu lugar é dentro da arca, não fora. Mas o contrário é verdadeiro. E as pessoas simplesmente estão banalizando isso. Na verdade, não estão mais pregando isso. Não se prega mais isso nas igrejas.
As pessoas não querem ouvir isso. Querem sair animadas da igreja. Querem sair sabendo o que Deus vai fazer por elas amanhã, na segunda-feira, porque eu estou com muito problema. Problema muito maior é a indiferença à graça. Isso é muito mais grave. Irmãos, vamos responder corretamente à graça de Deus. O tempo da oportunidade. O tempo onde Deus tão graciosamente nos permite sentar aqui, num ambiente confortável, agradável, e ouvir da sua justiça e do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. Que tempo especial esse. Irmão, todos aqueles que foram salvos e todos os que morreram ali naquele contexto do tempo de Noé, passaram pelo dilúvio. Todos eles. Logicamente que os que sobreviveram passaram dentro da arca. E aqueles que decidiram, pela indiferença, desfrutaram do desprazer de Deus pelo pecado. Tanto aqueles que estavam na arca, quanto aqueles que estavam fora dela, foram plenamente avisados sobre o juízo que viria, como vocês aqui agora. Exatamente como nos dias de hoje, irmãos. Aquelas pessoas, a humanidade daquela época, como tantos hoje, tantos, simplesmente decidem ignorar esses fatos que eu estou dizendo aqui. Noé falou a mesma coisa há 120 anos. Eu tenho pregado há pelo menos 20. E quantos simplesmente ignoram, como se fosse uma brincadeira ou uma lenda evangélica. Foi lenda, irmãos, o que aconteceu com Noé? Sabemos que não. Como não é lenda o fato de que Deus há de fazer juízo sobre o pecado em nossos dias, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a... Todos nós sabemos de cor, né? Aqueles que confiam no Senhor Jesus e o que foi feito na cruz, têm, sem dúvida alguma, experimentado o privilégio, a alegria da salvação, de terem sido alcançados por essa graça maravilhosa de Deus. Mas aqueles que se recusam e continuam se recusando, se recusaram e continuam se recusando a confiar naquilo que Deus fez através de Cristo na cruz, literalmente estão fora da arca. E se eu tenho que usar aí algum tipo de alegoria, tomando todos os cuidados possíveis, a nossa arca hoje é Jesus Cristo. Ou eu estou nele, ou eu estou fora dele. Ou eu estou na segurança do meu Salvador Jesus Cristo, ou eu estou fora da arca. Repito que muito provavelmente Noé jamais tivesse visto até então chuva, ou ouvido algum tipo de trovão, relâmpago. Eu acho que não tinha intimidade talvez nenhuma com isso. Mas Deus disse para Noé: Noé, vai vir aí muita chuva. Você precisa construir uma arca e eu vou te dar o que você precisa para construir essa arca. Noé creu em Deus e agiu de acordo com a sua fé. Irmãos, nós somos tão costumeiramente desafiados a Deus a crer nele. E tratamos com uma negligência absurda o fato de Deus nos estabelecer para nós a sua vontade, esperar de nós a sua obediência, a nossa obediência. E a gente simplesmente, deliberadamente e suicidamente dizer o que vai obedecer ou não. Noé tinha tudo para dizer: Deus, o senhor está brincando? E na situação mais absurda, humanamente falando, possível, Noé obedeceu e foi plenamente honrado, e pela graça de Deus, por causa daquela obediência de Noé, nós estamos aqui seguros de que se o Senhor Jesus vier agora, estaremos com Cristo no céu. Amém? Aqueles que creem, digam amém. Amém. Aleluia. Sabe por quê? Porque Noé
obedeceu, teve esperança contra a esperança. Nada, nenhum sintoma, nenhuma referência anterior, nada. Apenas a voz do Supremo e Soberano Deus. Vai e faz o que eu mandei. O homem temente a Deus foi e fez o que Deus mandou. Eu creio realmente que Noé foi um dos maiores pregadores da história da humanidade. O apóstolo Paulo foi incrível, mas tinha referência de Jesus, tinha referência de um monte de gente. Qual a referência que Noé tinha para pregar a graça de Deus num tempo onde toda a humanidade estava corrompida e recebendo a ordem mais esdrúxula possível: constrói uma arca porque vai chover muito. Eu não conheço pregador maior do que Noé, que atrás de uma tábua, de um serrote e de um martelo, anunciou as boas novas por 120 anos. E Deus o honrou livrando da morte, dando a ele o privilégio de ser o remanescente que Deus preservou para que o nosso Salvador tenha vindo, vivido e morrido pelo meu e pelo teu pecado. Nós sabemos, irmãos, que Jesus voltará outra vez para julgar o mundo. A Bíblia nos afirma isso. A pergunta que eu quero deixar para você refletir esta noite é a seguinte: o quanto isso tem afetado, o quanto isso que a gente afirma de que Cristo virá buscar a sua igreja, eu e você que nele cremos, o quanto isso tem te afetado? O quanto disso seus vizinhos veem em você? O quanto da tua convicção de vida eterna as pessoas que estão ao teu redor, teus colegas de trabalho, teus colegas de escola, juniores e adolescentes? Você crê que vai para o céu? Aleluia! Seus colegas sabem disso? Você vive como alguém que é um cidadão do céu e temporariamente estamos aqui aguardando o encontro com o Senhor Jesus, como a Bíblia diz? Eu creio que isso requer de nós uma reflexão. Louvado seja Deus pela sua graça, que nos alcançou de forma tão maravilhosa. Mas todo grande privilégio, toda grande honra, vem atrelado a ela, vem responsabilidade. E Deus nos deu o privilégio do perdão de pecados, da vida eterna, para que através do Espírito Santo que Ele colocou em nós, nós o obedecêssemos. Para que o mundo possa ver, as pessoas ao nosso redor, a quem servimos, e possamos ter a coragem de permanecer obedientes até o fim, mesmo que estejamos construindo uma barca num tempo que não chove, mesmo que eu esteja na contramão de uma corrente forte, mas foi meu Deus quem disse: nada para lá. E eu sem perguntar a Deus: Senhor, mas a corrente está para lá. Mas Deus disse: é para cima que você vai. Eu vou pular na água, eu vou nadar, e Deus vai me dar tudo o que eu preciso para nadar contra a corrente. E as pessoas lá de fora olharem: olha só, é o Deus dele que dá a ele capacidade para fazer isso. Eu quero esse Deus para mim. Que seja assim. Amém? Vamos ficar de pé. Oremos. Bondoso Deus, mais uma vez eu te agradeço imensamente por podermos olhar para a história, ó Deus, desse grande pregador da história, nosso querido Noé, um pecador como nós, mas que lutou bravamente pela fé enquanto viveu, e quando teve sua fé provada, te obedeceu. Ó Deus querido, ajuda-nos a sermos porta-vozes da verdade gloriosa, da graça de Deus que quer alcançar pecadores, mas que isso seja através da nossa obediência, do nosso testemunho, que pelo teu poder, encorajados pelo teu Espírito Santo,
é que nós vamos caminhar firmemente na direção da cruz. Independente, ó Deus, das situações que possam crescer ao nosso redor, dos muitos improváveis, das muitas dificuldades, das situações, talvez até em alguns casos, absurdas para o mundo. Mas se estivermos na Tua vontade, ó Deus, teremos a capacitação, teremos a coragem, teremos até mesmo a habilidade, teremos tudo o que precisarmos, ó Deus, para fazermos a Tua vontade, revelarmos o Deus de amor que cremos e servirmos. E quando falarmos da vinda do Senhor Jesus, de um dia de juízo, a nossa vida, que espera de forma atenta, que espera a vinda do Senhor Jesus Cristo de forma obediente, cheia de temor e de esperança, a nossa vida revelará que o Senhor vive e que nós estamos aguardando a promessa que o Senhor fez. Ajuda-nos a não tratar a graça do Senhor com indiferença. Ajuda-nos a nos abraçar grandemente às verdades que já cremos e anunciar essas verdades a este mundo que ainda está vivendo na morte, na impiedade. Muito obrigado por esse despertamento, ó Pai, que este trecho da Tua palavra traz ao meu coração, e eu peço que traga ao coração de cada um também. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana, ó Deus querido, em tudo provida, guardada, dirigida, renovada, capacitada pelo Senhor e pelo Teu Espírito, ó Pai. Leva-nos para casa em segurança. Ó Deus querido, peço por essa decisão hoje das urnas. Pai Santo, os meus olhos são falhos, sou pecador. Mas o que vejo, ó Pai, não me traz esperança. Eu peço que o Senhor preserve o Evangelho que está sendo pregado nos lugares distantes desse país. Que a obra missionária não seja atrapalhada. Que esse governo trema aos pés do Senhor, ó Pai. Que Satanás seja impedido, ó Deus, de enganar, de mentir, ó Pai, atrapalhando. Que o Senhor se interponha. Se isso que está acontecendo é juízo Teu para este povo, eu peço, Deus querido, que o Senhor preserve os Teus. Te agradeço porque temos o Senhor como nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Muito obrigado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus esteja sobre cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.